Voltamos a falar de soja no Agricultura BR e para falar a respeito de como é que vem o tema tem sido tratado, as discussões em torno dos desafios que hoje o produtor tem em torno da produção, da quebra, de comercialização. Nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com André Dobashi, ele que é presidente da Câmara Setorial da Soja e participa conosco nesta edição de Agricultura BR. André, obrigado por estar conosco, um prazer falar contigo mais uma vez. E temos um cenário altamente complexo, eu falava com alguns entrevistados já desde o começo do programa a respeito do que o produtor tem vivido, que passa por risco de endividamento, passa por quebra de safra, o desafio de comercializar em preços baixos, e ainda pensar numa outra safra, tanto a segunda safra quanto a 24, 25. Como é que esses temas têm sido tratados na Câmara Setorial? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Sempre uma honra e uma felicidade participar aqui do programa com você e dividir um pouco da situação da produção agropecuária, agora que eu estou tendo a oportunidade de participar de uma maneira nacional, ali através da Câmara do Ministério. E é uma satisfação, mas ao mesmo tempo muito angustiante a gente ter que compartilhar de tantas informações apreensivas para o produtor rural, E o que a gente está percebendo, Fabiano, você já acabou de dizer, é uma crise que afeta não só o produtor brasileiro. Então eu tive a oportunidade também de participar através da Câmara Setorial e da ProSoja MS, do Outlook que aconteceu em Washington, o Outlook da Agropecuária Global, do USDA, e a gente vê que é uma crise financeira que assola toda a produção em função dos tempos de pandemia, de guerra, que elevaram custos, elevaram o preço de matéria-prima e principalmente causaram um arrefecimento aí dos mercados compradores que fez com que o estoque de passagem seja maior, e hoje a gente tem aí um excesso de produção advindo de anos anteriores, e a Argentina, que voltou ao mercado, o Rio Grande do Sul, que está tendo uma safra um pouco melhor, e isso está depreciando demais os preços para o produtor. Então nós temos aí uma situação de colheitas prejudicadas, uma quebra de safra para o produtor, mas principalmente uma crise financeira por conta desses preços, que estão muito, muito abaixo do esperado, e não tendo condições de ter uma relação de troca favorável para a próxima safra. Dobashi, tem uma máxima na economia que diz que solução para preço baixo é o preço baixo, e se o preço for alto, a solução para ele é o preço alto, que o mercado se resolve. Mas, entretanto, quando a gente vê um cenário que tem muito outras variáveis, países produtores envolvidos, Agora há pouco eu falava com o Matheus Pereira sobre também esse produtor norte-americano, como é que ele tem trabalhado com um cenário de soja abaixo de $12 o bushel, aliás, bem abaixo de 12 neste momento, mas tem a variável da produção norte-americana, a variável da quebra brasileira, que ainda não é lida de uma maneira mais íntegra pelo cenário internacional, por conta do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano, e também uma Argentina voltando para o mercado, mas é uma Argentina que, ainda que produza 50 milhões ou próximo disso, ela é um produtor de farelo e óleo. Como é que essas situações que podem mudar o panorama, pelo menos trazer algum alívio no médio prazo para o produtor rural, como é que isso tem sido trabalhado dentro da Câmara Setorial e como que tem chegado aos produtores? Bom, excelente questionamento aí, Fabiano. Agradeço por isso. Em primeiro lugar, o que a Câmara Técnica do Ministério tentou fazer é o seguinte: esclarecer as metodologias que a gente tem oficiais no Brasil. Então, nessa última reunião, a gente trouxe a Conab e trouxe o IBGE para dentro da Câmara, para que essas instituições esclarecessem a metodologia, falasse um pouco de como está sendo o levantamento e por que
que se demora tanto para conciliar a visão do produtor, como você bem disse aí, com os números desses órgãos de levantamento, né? E o que foi falado é uma concordância, tanto da Conab quanto do IBGE, da situação que o produtor está vivendo. Então, assim, a Conab e o IBGE concordam que a quebra de safra é expressiva, elas duas também concordam que o levantamento feito por essas instituições é mais lento que a visão do produtor, claro, porque a visão do produtor é em loco, regionalizada e diretamente feita por ele mesmo, enquanto que as instituições elas precisam fazer um levantamento indireto, muitas vezes elas não conseguem ir em loco, né? Elas fazem levantamento de imagem, levantamento estatístico, entrevistas, processamento dos dados, para depois fazer uma compilação e trazer esses números à tona. E por isso mesmo fica essa discordância entre o que o produtor está vivendo e o que os órgãos apontam. Então, nesse ponto, foi a primeira coisa que a gente fez, trazer IBGE e Conab para dentro da Câmara para acabar com essa dúvida, né? Depois, a gente fez um apanhado do andamento da safra e resolvemos a gente tem feito já há 3 reuniões consecutivas, a gente tem feito uma estimativa dos produtores do que se tem nos estados. E nessa reunião a gente resolveu manter a perspectiva que a gente vinha tendo aí de 140 milhões de toneladas no Brasil. Por quê? Porque o que foi discutido, inclusive a gente levou outros elos da cadeia produtiva para debater assuntos mais contundentes, porque a gente chegou à conclusão que produzir os 140 ou 150 milhões não vai fazer diferença agora. O que vai fazer diferença é a crise financeira e como a gente deve trabalhar para mitigar os problemas dessa crise, né? Então a gente trouxe, por exemplo, Nelson Fraga, que foi coordenador do FCO, né, do Fundo Constitucional, por muito tempo, para falar das metodologias para prorrogação de dívida, do que pode ser feito, de como solucionar essas medidas. A gente trouxe a Bittencourt da Fazenda, do Ministério da Fazenda, que é um especialista em crédito e como se faz essa alocação de orçamento, como se pode mexer em todos esses orçamentos, para que a gente tenha aí uma luz do que pode ser feito em relação a medidas de prorrogação, de custeio, de investimento, linhas suplementares de custeio em dólar, de companhias privadas, de bancos privados que não vão mexer no tesouro, enfim. A gente fez um compilado dessas medidas e encaminhou diretamente ao ministro Favaro, que acolheu isso e já tinha uma reunião com o Ministério da Fazenda, inclusive com o presidente da República, para anunciar aí a curto prazo essas medidas que estão sendo organizadas aí pelo governo federal para tentar ajudar o produtor. Tá certo, Dobashi. E aí pensando aqui, né? Conversando com o André Dobashi, liderança do Mato Grosso do Sul, liderança no Brasil no setor, mas principalmente com o André Dobashi, produtor rural. Nós temos hoje aqui no Brasil um resultado também de alguns anos no qual nós tivemos uma safra que por algum motivo, por motivos diferentes, em anos diferentes, que elas foram comercializadas por preços que foram muito interessantes para esse produtor. Seja por quebra na Argentina, que aconteceu 3 vezes seguidas, um cenário muito favorável na China para essas aquisições, Estados Unidos diminuindo também sua participação no share internacional, sua participação nas exportações e no mercado internacional de uma maneira geral. E aí eu te questiono o seguinte, isso fez com que os custos de produção também se elevassem. Os custos de produção nos últimos anos, ele tem ganho uma performance muito alta, né? Isso para quem trabalha com soja, quem trabalha com sorgo, qualquer cultura percebe isso, mas a soja ela vem com uma percepção de altas muito mais elevadas. Aí nós chegamos a uma safra em que mais ou menos todo mundo produziu aquilo
que tem de potencial. Estados Unidos já colheu essa safra, foi dentro do potencial, mais ou menos dentro daquilo que se esperava. Brasil vai produzir abaixo do potencial, mas ainda assim é uma grande safra, e a Argentina volta a produzir no seu potencial. O que isso pode mudar nesta relação do custo de produção da lavoura brasileira para o mercado que existe? E aí o ponto de vista de quem produz e também de quem está à frente, né, liderando também outros produtores. Fabiano, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao teu trabalho, porque esse questionamento que você fez nesse veículo é exatamente o ponto que a gente deve discutir sempre, e eu acho que você é sempre muito assertivo nos questionamentos, e essa é uma pergunta que eu sempre gosto de responder, então obrigado de novo pelo questionamento. E, em primeiro lugar, como você bem perguntou, do meu ponto de vista como produtor rural, eu queria dar um parecer aqui como produtor, que o produtor rural ele tem a missão de produzir, né? Nós produtores, nós acordamos todo dia pensando em como a gente vai fazer para aumentar o nosso negócio em escala de produção, porque nós fomos criados para aumentar a escala. A gente foi educado dentro de um ambiente onde quanto maior a escala de produção, melhor você vai ser, mais competitivo você vai ser. Então, quando a gente tem ótimos resultados, quando a gente tem um resultado financeiro bom, o produtor rural ele não visa sair da atividade ou investir em outro negócio, investir em outro ramo. O que ele faz é aumentar o seu negócio. Então, o produtor rural, nos bons anos, o que ele fez? Ele aumentou a sua área de produção, ele arrendou outra fazenda, ele comprou terra, ele aumentou o parque de máquina, ele modernizou o parque de máquina, tudo isso tentando ganhar escala, né? E como a gente mexe com commodity, um aumento na escala de produção, ele obrigatoriamente vem acompanhado de um aumento de custo de produção. Foi exatamente o que você falou, né? E quando a gente tem bons preços, busca de escala maior, uma competitividade aí que te indica para você aumentar essa área, você contrai dívida, né? Você se alavanca, encara novos desafios e novos custos mais elevados de produção, né? O produtor fica nesse nível de risco, onde, num revés como esse que nós estamos vivendo agora, onde os preços estão baixos, mas os custos de produção não acompanharam ainda a mesma desvalorização do preço, isso fica numa situação muito ruim para o produtor. E isso daí é uma característica inerente do produtor mundial. Se você for para os Estados Unidos, eles também tiveram o mesmo problema, a Argentina também vinha tendo o mesmo problema, só que eles estão em diferentes ondas do negócio, né? Então você vê, a Argentina está se recuperando. Ela vinha de produção aí da casa de 11 milhões de toneladas e agora vai colocar 40, 50 milhões. Então pode ser que ela viva o que a gente viveu há 3 anos atrás. Enquanto que os Estados Unidos, por exemplo, que seria o segundo maior produtor de alimentos, ele não tem que lidar com as 3 situações que nós temos aqui, né? Porque nós temos o porto, né, a taxa de carregamento, né, as taxas portuárias, a gente tem o câmbio e a precificação que vem dos Estados Unidos. E quando você pensa num país como os Estados Unidos, que tem uma logística invejável, né, então ele não tem esse problema de porto, porque ele tem muito mais estrutura de armazenamento e está muito mais próximo dos canais de escoamento em função da logística que eles têm lá dentro. E a precificação é feita pelos Estados Unidos, eles só têm que se preocupar com a precificação que eles mesmos fazem lá. Agora, a nós, no Brasil, a gente tem um problema que a gente produz muito, né? Um problema que a gente é extremamente dependente de 3 fatores, que são porto, câmbio e produção, né? E a gente tem que lidar com essas balanças de uma maneira ainda frear a nossa ânsia de produzir mais e de aumentar a nossa escala. Isso tudo leva a gente para uma situação bastante delicada, como o que a gente está vivendo hoje, né? Então, assim, como produtor, o que a gente espera, só para resumir aqui tudo isso que eu estou falando, é que a gente consiga consolidar o nosso mercado, principalmente em cima de armazenagem, para a gente ficar menos dependente dessa logística, depois da logística
e depois da comercialização para que a gente fique menos refém dessas oscilações de preço e a gente continua com a nossa saga de querer produzir cada vez mais e aí sim a gente pode produzir com um custo de produção mais baixo.